Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus esteja nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Hoje o nosso capítulo 18, lembrando, 16, 17, 18, vai fazendo aí um complemento daquilo que nós estamos lendo no livro e entendendo também o que João está mencionando, o que João está falando. E eu percebi que de repente num capítulo ele traz um ponto, né? Só olha, isso vai acontecer, e de repente no outro capítulo ele traz os detalhes de como isso irá acontecer. E é o que acontece no capítulo 18. No capítulo 18 continua falando da condenação, do julgamento, da queda da Babilônia, e no capítulo 18 ele vai trazer detalhes sobre essas questões. Ele vai trazer detalhes de quão terrível será essa destruição. Quando nós lemos aqui no versículo 9, versículo 10 do capítulo 18, diz assim, olha, quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, viram a fumaça do seu incêndio, chorando e se lamentando por ela, amedrontado por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, grande cidade, a Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Dizendo que o texto está nos afirmando que será algo repentino, algo de repente, onde, lembrando um pouco do que a palavra também vai dizer de Noé, né, que serão como nos dias de Noé, as pessoas vão estar fazendo coisas muito normais, não vai acontecer nenhum fenômeno, né, diferente, avisando, quando vier, vai acontecer, e essa grande cidade, então, será destruída. Por que ela será destruída? Qual que é a causa da sua destruição? E aí nós começamos a ver, no versículo 24, vai dizer, nela foi encontrada sangue de profetas e de santos, de todos os que foram assassinados na terra. Não era só uma questão de maldade, não era questão simplesmente de violência. Eram pessoas, eram santos, que o texto próprio vai dizer, né? Profetas, né? Sangue de profetas e de santos. O que acontece? De irmãos, como nós já sabemos em toda a história, no Brasil, em muitos, ainda vai acontecendo, de pessoas que matam, não pela violência, não simplesmente por um assalto, mas por anunciar Jesus, por ser fiel a Jesus, por realmente viver aquilo que Deus quer. Então é um preço que será pago. E nós sabemos disso, como já temos falado nos nossos devocionais, mas sabemos que a nossa morte, ela não vamos pensar assim, a nossa morte, ela não é sinônimo de derrota. Por isso que eu sempre entendo que até mesmo quando nós perdemos um ente querido, nós vivemos dois sentimentos, que é um sentimento de tristeza por aquele que partiu, por alguém que nós amamos e gostaríamos de estar perto de nós, estar perto das nossas vidas. Por outro lado, é um sentimento de vitória, de glória, de saber que ele atingiu aquilo que nós almejamos. Parece que muitas vezes a gente tá triste porque será onde ele tá? Não, mas pensa num ente querido nosso que morreu em Cristo. O que ele está fazendo agora? Que maravilha! Né? Então, a única tristeza não é pela morte, é pela separação. É de não ter alguém. Mas a alegria porque sobre a vida desse ente querido foi concluída a vitória de Deus. A vitória final. Hoje ele desfruta, é como a morte para nós, é naquele, quando a gente vai ver nos relatos bíblicos ou em filmes de guerra, naquele momento onde o exército, ele vence a guerra, e aí ele vai comemorar, vai celebrar, porque a vitória chegou, fomos livres. E assim eu entendo que a morte dos nossos entes queridos em Cristo, que morreram, então com a sua morte agora ele está no céu com o Senhor, celebrando a vitória e sabendo que a partir dessa vitória não tem mais guerra, não tem. Então o texto vai dizer isso, que sim, vão ter pessoas que vão ser mortas por causa do evangelho. Tanto que ele vai dizer no versículo 20, olha o que ele diz, celebre os que se deu com ela, ó céus, celebre os santos apóstolos e profetas, Deus a julgou e retribuiu-lhe o que ela fez a vocês. Deus agora chamando o seu povo novamente, chamando os santos, chamando os apóstolos, chamando os profetas a celebrar, a comemorar a derrota, a queda da Babilônia, porque até então era uma nação que estava contra. E Deus agora demonstrou o seu poder, Deus agora demonstrou a sua autoridade. Então Deus está dizendo, olha, venha, celebre, porque lembra o que ela fez com vocês? Olha agora a retribuição
que ela tem presente e diz que a vingança não pertence a Deus. E para terminar esse tempo, eu queria deixar atento aos irmãos também o versículo 4. Olha o que o versículo 4 diz: então ouvi outra voz dos céus que dizia... Olha o que essa voz dizia: saiam dela, vocês, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não os atinjam. Percebe que enquanto a Babilônia está de pé, enquanto a Babilônia está seguindo os apóstolos, seguindo os profetas, seguindo os santos, a igreja continua. E até lendo algo diz, né, alguém dizendo que desse versículo dá a ideia de entender que a verdadeira igreja, dentro da verdadeira igreja, existe uma igreja falsa. E dentro da falsa igreja existe uma igreja verdadeira. Por isso que precisamos sempre tomar cuidado em relação a isso. E o que o Senhor está trazendo, olha, saia do meio disso. Saia do meio disso para que vocês não se peguem fazendo o mesmo que eles, e aí a sentença também venha sobre vocês. É o que a gente estava falando ontem, né? Sempre precisamos daquele processo de analisar, de olhar para as nossas vidas e saber... Babilônia era o lugar do luxo, Babilônia era o lugar dos tesouros, do dinheiro, da fama, do status. Essa era. E aí a gente percebe, e a gente precisa parar para pensar aí, o que é o nosso verdadeiro tesouro? O que realmente alegra o nosso coração? Aonde nós temos, né, colocado o nosso coração? Então, eu creio que esse texto nos chama atenção para algumas coisas, para avaliarmos algumas situações e que possamos fazer isso com muito cuidado e zelo. Beijo no coração, fique com Deus, um excelente dia em nome de Jesus.